Bom dia, bom dia, bom dia! Que bom estar aqui novamente com vocês. Tomar meu cafezinho aqui enquanto o Instagram está entregando essa live aí. Bom dia pessoal! É uma alegria, né? Começar esse dia de trabalho com vocês aqui novamente, dando um tempinho aqui. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Edson. É uma alegria para mim iniciar aqui mais um dia de trabalho com vocês, né? Esse compromisso que eu assumi aqui. Eu tomei café aqui. Hoje, então, é o segundo dia aí dessa nossa série de lives Gerir para Lucrar. É uma forma de vocês conhecerem um pouco mais sobre o ME6, que é o método, né? Mentalidade empreendedora dos 6 pilares, que eu desenvolvi aí, né? Para ter lucratividade, para ter prosperidade com a minha pequena empresa, que é a Escola Pequenas Empresas, a EPE. Então é um prazer, é uma honra poder estar aqui dividindo com vocês, né? Todo esse percurso também meu e a gente discutir um pouquinho aí sobre essa nossa jornada empreendedora, porque eu sempre falo, né? Nós precisamos de uma comunidade, porque muitas vezes nós empreendedores ficamos muito sozinhos aí nessa caminhada, às vezes sem a quem recorrer, né? A dúvidas que a gente possa ter, e eu acredito muito que o conhecimento ele é fundamental para que a gente possa ter aí um percurso muito mais tranquilo, né, nessa caminhada. Então, bom dia, Moisés, também. Bom, então, nessa série de lives, eu estou aí, né, apresentando 6 passos que te conduzirão, né, conduzirão vocês a serem gestores das suas próprias empresas. E assim, né, a gente, de uma vez por todas, parar de lutar só pela sobrevivência. Ou seja, a gente parar de ser aquele bombeiro das nossas empresas, ficar só no operacional, só trabalhando e começar a ter aí um pensamento mais estratégico, de fato atuando aí como gestores e a partir dessa atuação a gente ir colhendo os resultados que a gente tanto espera, os resultados extraordinários, os resultados que a nossa empresa tem capacidade e a gente merece, né? Porque eu já disse aqui para vocês, né? E sempre repito e vou repetir quantas vezes foram necessárias, né? Eu acredito que qualquer pessoa pode sim viver com plenitude e sucesso unicamente dos rendimentos do seu próprio negócio, né? E como eu disse, com plenitude, com muito sucesso, com muita satisfação. Eu realmente acredito, reforçando, porque eu acho que a gente precisa reforçar sempre isso, né? Que o empreendedorismo é sim o caminho aí para a gente ser autores dos nossos próprios resultados, para a gente viver de fato do que a gente ama, né? Para que a gente possa aí ter a nossa liberdade geográfica, a nossa liberdade de tempo, a nossa liberdade financeira. Eu não sei de vocês, né? Mas enquanto eu era CLT, uma das coisas que me incomodava muito era essa falta de flexibilidade de horários, né? De ter que ficar lá cumprindo de 8 às 18 um horário, às vezes muito mais do que isso, não poder sair no meio do expediente para ver uma apresentação de balé da minha filha. E eu acredito verdadeiramente que mesmo com todos os desafios, porque sim, é óbvio que empreender é uma montanha russa, a gente tem muitos desafios na jornada, mas apesar de todos esses desafios, né, apesar de todas as travas internas que eu comentei aqui na live né, na live de terça-feira, que são algumas das travas que a gente carrega aí, que às vezes nos impedem, nos causam medo, apesar de todas essas travas, apesar de todas as ameaças do ambiente externo, né, a gente pode sim ter um negócio lucrativo, um negócio sustentável aí no mercado e que vai ter muita lucratividade e que vai nos satisfazer aí em todos os nossos objetivos e vai inclusive ajudar a gente a transformar a vida de outras pessoas. Porque eu sempre falo também que o empreendedorismo é a possibilidade, por exemplo, de eu ajudar outras pessoas, que foi sempre o meu propósito de vida. Então sim, pessoal, vamos entrar nessa vibração, né?
todos nós aqui alinhados nessa vibração de que nós temos potencialidade, nós temos capacidade, nós temos habilidades para a gente enfrentar essa jornada aí, apesar de todos os desafios. Então, para começar, já vi alguém aí já dando os coraçõezinhos, Mônica, Viviane, que entraram também, bom dia. Então já dê aí os coraçõezinhos, já compartilhe aí também essa live, porque essa é uma forma de vocês me ajudarem a fazer essa mensagem chegar em mais pessoas, de eu realmente divulgar aqui a Escola Pequenas Empresas. Vocês como pequenas empresas aí também, como empreendedores, vocês sabem da importância que a gente tem de um incentivar o outro, né, de divulgar, de colaborar aí, né, nessa toada que o marketing digital nos solicita, né, nos pede para que a gente possa propagar isso daí. Então eu conto com a sua colaboração. Bom, eu aqui, né, tô muito feliz, primeiro, agradecer vocês todos que estão aqui ao vivo, que estão, assim, realmente dedicando, se comprometendo com vocês mesmos, no primeiro de tudo, né, vocês estão fazendo um compromisso com vocês de adquirir mais conhecimento, de a gente abrir um espaço de discussão. Então, quem está aqui ao vivo tem a possibilidade de participar, de interagir, de colocar as suas questões. Então, participe, use o chat. Eu não vou desligar o chat aqui, vocês podem ir colocando o que vocês quiserem. Então, essa é a possibilidade que a gente tem aqui de justamente, né, Mônica, compartilhar essas informações. Eu também acredito que isso é muito importante. Então, usem o chat, estejam aqui. Quem vai ver isso aqui de um gravado, se o santo Instagram deixar a gente salvar isso daqui, né? Por isso que eu falo sempre, seja que ao vivo, porque não tem como a gente garantir, porque aqui é terra alugada, a gente tá aqui usando o espaço, né? Então, se não gravar, então assim, esteja sempre aqui ao vivo. Essa é uma forma também de você se comprometer e você ter a sua disciplina, né? Que a gente falou também na live passada. Então, assuma esse compromisso, porque eu assumi esse compromisso, faça chuva, faça sol, dia sim, dia não, estarei aqui às 7h55 para passar esses 6 passos em 6 lives, sempre às 7h55. Já foi na terça, hoje é quinta, sábado eu tô aqui, hein? 7h55, quero ver no sábado quem vai me acompanhar. Não tem desculpa, né? No sábado, de trabalho, outras coisas aí, né? Apesar que se você estiver abrindo, por exemplo, a sua empresa aí, coloca um foninho e vai me escutando. Bom, então, hoje, vamos voltar só para a gente falar. Na live 1, né, quando a gente falou sobre o estado mental que é aí favorável para a gente enfrentar a nossa jornada empreendedora, eu elenquei, né, algumas características justamente desse mindset de crescimento. E eu posso, assim, afirmar mesmo, né, que é fato que a nossa postura mental, ela tem muita influência sobre os nossos negócios, sobre os nossos resultados, e a nossa postura mental ajuda ou prejudica sim as nossas tomadas de decisão. Então, aqui entra muito a importância da gente estar sempre alinhando emoções com a lógica, né, da gente conseguir conciliar esses dois lados. E é por isso que hoje eu considero que esse passo 2 aqui, né, encare a realidade nua e crua, esse passo ele é muito, mas muito importante nessa nossa pegada aí da gente se tornar gestores das nossas próprias empresas. Obviamente, pessoal, que esse tema dessa live de hoje, o passo 2, ele tem muita relação e ele é muito complementar, né, ao tema da nossa live 1. A gente está seguindo uma sequência, então eles têm conexões. Então a gente vai falar um pouco às vezes aí, né? A gente vai retomar um pouco às vezes aí de algumas coisinhas que eu fui pontuando aí nessa live 1. Então se você, por um acaso, não assistiu a live 1, volta lá. Ela conseguir salvar, está salva lá no IGTV da EPE e assista. Ah, e deixa o comentário, gente. Eu não sei o que é isso, vocês vão me ajudar a descobrir. Eu tenho observado que dentro desse contexto, quando a gente fala de negócios e tudo, a gente tem poucos comentários, as pessoas não engajam muito nos nossos posts de comentários, não. Agora, se a gente fala de assunto mães, o povo lá sempre coloca alguma coisa. Gente, participa, coloca lá o comentário, porque vocês sabem, no Instagram também, ele não divulga os posts, né? Tem um algoritmo, você não recebe tudo que eu publico. Então você, a partir do momento que você engaja, curte, comenta, né, salva, compartilha e tudo, você vai tendo mais acesso aí aos posts da Escola Pequenas Empresas. Então
Então comenta lá também, depois que você assistir a live, pausa para o café, hein? Bom dia, Cláudio, bom dia, Cícero, bom dia, Carla. Bom, então é o seguinte, deixa só eu compartilhar aqui uma tela. Vamos lá. Nessa live 2, então, que a gente está falando aí de encarar a realidade nua e crua. Érica, o que é isso, né? O que você está querendo dizer com isso? O que eu realmente estou tentando, vou tentar aqui, né, a gente discutir, por favor, como eu disse, participem aqui, né, com as suas opiniões. Que eu acredito que quando a gente encara a realidade nua e crua, a gente está realmente aprendendo como ela funciona. A gente está conseguindo também visualizar as coisas que nós desejamos criar, né? E estamos também buscando construir esses nossos desejos, né, a partir de objetivos que nós vamos aí definindo. Então, nós vamos detalhar um pouco mais aqui especificamente o que eu tô querendo dizer com isso, né? Mas antes até da gente discutir um pouco sobre isso, por que eu visualizo encarar a realidade assim, né, nu e cru, e porque eu acho que esse é um passo importante aí para o empreendedorismo, eu quero justamente mostrar por que eu coloquei, né, ele como o segundo passo aí da nossa jornada empreendedora, né? Por qual a importância que eu dei para eles? Por que eu tô querendo falar sobre isso aqui? Porque eu entendo o seguinte, se a gente não consegue compreender, se a gente não consegue aceitar, se a gente não consegue lidar com a realidade, né? Inclusive nos momentos mais desafiadores, nos momentos mais difíceis, nos momentos de pandemia, né? Se a gente não consegue compreender, se a gente não consegue aceitar e consegue lidar com essa realidade, nós vamos ficar à mercê dessa realidade. O que eu tô querendo dizer com isso? Nós vamos começar a encontrar justificativas, né, para todas as nossas falhas, para todos os nossos erros, para falhas pessoais, para os resultados ruins que as nossas empresas, que os nossos negócios vão tendo, né? A gente vai começar a arranjar desculpa porque a gente não tem cliente, a gente não vende, a gente não lucra. Então a gente não consegue entender essa realidade e fica à mercê dela, sempre se justificando. A coisa mais fácil que tem, e aí me digam que se é ou não é, a coisa mais fácil que tem é a gente arranjar desculpas, é a gente nos ancorarmos, né? Nos ancorarmos foi estranho, nos ancorarmos aí em desculpas, né? É algo, sim, intrínseco do ser humano, né? Faz parte, eu acho, da nossa cultura, da forma como a gente foi educado, né? A gente realmente buscar justificativa, a gente buscar desculpas, a gente ficar em nossa zona de conforto, como eu mencionei lá também na live 1, no nosso quentinho, no nosso gostosinho, né? Então, é muito fácil. A gente chega e fala assim, não, mas a pandemia, sabe, por isso não deu para vender. Eu não tenho cliente por causa da pandemia. Então, é muito fácil isso. Eu faço isso, você faz isso, nós seres humanos fazemos isso, como eu disse. É algo intrínseco da nossa realidade, né? E aí, o que eu tô querendo dizer aqui quando a gente fala então da realidade, né? Entender essa realidade, é que se a gente quer de fato ter uma vida de sucesso, se a gente quer de fato ter um negócio de sucesso, se a gente quer de fato trazer lucratividade, ter perenidade, trazer clientes, vender mais, alcançar os nossos objetivos, ter resultados extraordinários, nós, de uma vez por todas, precisamos assumir as nossas responsabilidades. E eu falo assim, né, gente, assim, quando eu falo assumir as nossas responsabilidades, eu tô dizendo que nós precisamos avaliar o ambiente, nós precisamos analisar o mercado, nós precisamos ter uma lente ampla, né, para que a gente possa, inclusive, né, de fato aí, encarar essa realidade nua e crua, do jeito que ela é. Problemas existem,
Políticos corruptos existem. Crises econômicas existem. Pandemias, descobrimos o que é isso em 2020, né? A gente tinha visto, acho que em livros de história, mas nós vivenciamos isso. Impostos altos e abusivos existem, e etc, e etc, e etc. Eles interferem nos nossos negócios? Sim, é lógico que interferem, é óbvio, mas jamais nós podemos ancorar, né, esconder as nossas incompetências nesses fatos. Ufa, peguei pesado. Eu sei que eu peguei pesado. O jeito que eu tô falando aqui pode às vezes estar até soando de uma forma agressiva. Não é isso, não quero ser agressiva, até me perdoe, né? Mas eu sei que eu peguei pesado sim quando eu falo isso. Mas sabe por que eu falo isso? Porque, como eu tinha dito, né? A primeira coisa que eu faço é para mim mesma, né? Eu faço isso daqui porque eu descobri que quando eu assumo a minha autorresponsabilidade, quando eu aceito que eu tenho responsabilidade, que eu não posso mudar o mundo, que eu posso mudar o que eu faço, a minha forma como eu encaro esse mundo, e eu posso sim começar a mudança em mim, e a partir da minha mudança trazer esse exemplo, né, para outras pessoas. Eu entendi que quando eu assumo, eu levo esse tapa na minha cara. Para mim isso é um tapa na cara, né? Quando eu levo esse tapa na minha cara e eu percebo que eu realmente tenho minha autorresponsabilidade, né? Eu encaro uma verdade que eu preciso assumir. E foi assim que eu fiz comigo. Eu aceitei e assumi a minha autorresponsabilidade sobre os fatos, sobre as circunstâncias. Eu vou tentar aqui ser um pouco mais... até me falem, vocês acharam que eu fui meio agressiva falando isso, mas me falam. Daí eu vou tentar ser assim, menos dura na minha fala, aqui na hora que eu tô dizendo, né? Porque eu acho que a gente descobre aí, né? Quando a gente leva esse tapa, quando a gente entende esse nosso poder da nossa ação, da nossa autorresponsabilidade, a gente entende, por exemplo, que a dor, né? Que o sofrimento, que muitos têm, e aqui, gente, eu não quero entrar na seara aí da questão da pandemia, que a gente teve mais de 500 mil pessoas, né? Que morreram e tal, eu não quero entrar nisso porque é uma dor profunda, né? E assim, eu tenho muita empatia por quem realmente vivenciou aí, né? Perdas inestimáveis, assim como eu tive na minha família perdas de 2 tias assim muito queridas. Bom, enfim, o que eu quero dizer é que a dor, o sofrimento, ele pode ser sim um presente para nós, né? Ele pode ser sim, porque a dor, gente, ela é um alerta pra gente. Ela nos diz assim: olha, você precisa de ajuda, você precisa de uma direção. Então, quando a gente sente dor, quando a gente encara a realidade, a gente encara os problemas mais dolorosos que a gente possa ter, né? A gente encara os nossos erros, a gente encara as nossas fraquezas, né? Eu digo assim que isso é tão eficaz que talvez a gente passe até a gostar dos problemas. Eu acho que não é uma pandemia, mas eu acho que a gente acaba até gostando um pouco aí dos problemas, porque não é clichê, gente. São os desafios, eles nos fortalecem, né? Eles nos fortalecem como pessoas. Quando a gente está em um momento de dor e a gente consegue refletir naquele momento de dor, que não é fácil, pelo amor de Deus, eu não quero falar que é fácil isso daqui, mas quando a gente consegue refletir num momento de dor, né, a gente tem um alívio e os resultados melhores aí começam a aparecer, porque a gente começa a entender que na dor a gente pode ter o progresso, a gente começa a entender que na dor a gente evolui, e nós evoluímos muito, mas muito. Então, as dificuldades, esses problemas, essas coisas que acontecem em nossas vidas, elas podem aí, né, ser, como eu disse, um presente.
elas podem nos ajudar a mostrar como a gente pode ser mais persistentes. Elas podem, essas dificuldades, esses problemas, né? Quando a gente consegue trazer eles à tona, consegue refletir, a gente começa a pensar sobre, a gente evolui muito mais porque a gente reflete, a gente fala assim, onde estão os meus maus hábitos? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer de melhor? Como eu posso tornar esse hábito aqui num hábito melhor? Como eu posso ser mais forte, mais persistente, mais otimista, né? Frente a esse desafio que eu tô tendo aqui. Então, por exemplo, a pergunta que eu faço aí para vocês. Com essa pandemia toda aí, você evoluiu? Você evoluiu como pessoa? Respondam aqui, gente, por favor. Se vocês perceberam que essa pandemia fez aí vocês evoluírem, porque pra mim, eu brinco que eu falo assim, eu sou outra Érica. Eu sou outra Érica após essa pandemia toda aqui. Aquela Érica que existia até março de 2020 mudou. Eu sou outra Érica. Eu percebi assim, eu acho que ela veio como uma humanidade, né? Ela veio mostrar à humanidade essa importância da interdependência, o tanto que a gente depende um dos outros, o quanto que a gente precisa de estar aí pensando como seres humanos, interligados, conectados, não é, Vivi? A gente realmente evoluiu. Então, assim, é claro que eu não quero, como eu disse, jamais viver outra pandemia. Eu não quero nada parecido com isso. Pelo amor de Deus, não. Já deu, já evoluí com essa pandemia. Eu não quero pandemia. Mas uma coisa é certa, né? Passados aí 18 meses do início dessa pandemia, eu sou extremamente grata a Deus por ter muita saúde, por ter passado esses 18 meses com muita saúde. Eu fiz a minha parte, obviamente, que eu não fiquei sentada aqui pedindo a Deus e tal. Não, eu fiz a minha parte. Eu cuidei da minha saúde, eu me cuidei, eu me precavi, eu não fiquei aglomerando. É óbvio que eu fiz a minha parte, né? Mas eu sou muito grata por ter passado esse tempo todo aí com muita saúde e por ter evoluído, por ser hoje uma pessoa muito melhor, né? Por ser hoje uma pessoa com outros pensamentos, por ser hoje uma pessoa que tem um negócio que evolui dia após dia, que cresce, né? Que cresce e que evolui dia após dia. Então, gente, sim, os nossos negócios, eles evoluem, eles podem ter lucratividade, eles podem ter perenidade, apesar de todas as circunstâncias, né? Apesar de todos os momentos de luta que nós passamos, né? Apesar de tudo de mais desafiador que a gente tem. E, aliás, na verdade, eu acho que assim, em muitos momentos de luta e dessas batalhas, a gente descobre muitas oportunidades. Sabe por quê? Porque esses momentos, né, eles exigem da gente muito mais criatividade, muito mais caráter. Então, nós descobrimos coisas que a gente pode fazer, por exemplo, nos nossos negócios, que a gente nem imaginava. Que a gente pode fazer sem recurso, sem tempo, né? A gente teve a oportunidade de correr. Gente, uma coisa que a gente tem acesso a tanto conhecimento bacana que isso possibilitou, né? O digital, eu acho isso tão rico. E essa nossa criatividade mostra que a gente pode ter, sim, negócios extremamente lucrativos. Eu não sei de vocês, mas vocês devem ter pesquisado aí também, né? Vocês viram tantas coisas bacanas que surgiram, né? É óbvio, gente, que temos muitos problemas, as desigualdades estão crescendo, né? A gente tem todo esse fato, mas a gente tem que olhar para essa realidade e perceber, né, como nós podemos fazer a nossa parte. Eu falei, acho que a gente começa na gente, no nosso autoconhecimento, para a gente estando bem, a gente contribui para o todo, contribui para os outros. E nossas pequenas empresas podem fazer isso. A partir do momento que nós nos fortalecemos e temos negócios prósperos, nós estamos entregando, nós estamos fazendo a economia girar, nós estamos fazendo as pessoas terem acesso, às vezes que não estão conseguindo ter essa mentalidade, né, ter acesso ao que elas estão com dificuldade. Então, nosso papel enquanto empreendedores é muito bonito, é muito de uma capacidade que nós não podemos limitar. Então, isso, né, deixa eu fechar o parêntese aqui que foi enorme. Eu acho que eu fiz um parêntese enorme aqui para falar, né, já que eu peguei aí pesado a questão da autorresponsabilidade, né,
e vamos voltar aqui um pouquinho sobre essa questão da análise dos ambientes, que isso é muito importante aí para o nosso negócio, para a gente entender, né, como que a gente pode enxergar essas oportunidades, né? Porque falar, Érica, nossa, mas cadê essas oportunidades que eu não estou enxergando, né? Cadê? Bem, essas oportunidades vão aparecer primeiro quando você fazendo uma reflexão interna, né? Você realmente entendendo o que você pode evoluir, por que você pode mudar o seu pensamento sem julgamento sobre os fatos, olhar os fatos e tentar observar o que você pode tirar ali de proveito, olhar como solução e não como problema, como a gente também falou na live 1, né? Mas uma outra coisa que é muito importante da gente fazer é a gente avaliar o ambiente, né? A gente analisar o ambiente. E quando eu falo então aí dessa análise do ambiente, dessa análise de mercado, que é uma pauta que está aí na gestão de empresas, né? Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que você, enquanto empresa, né? Aí agora sim, ok, nós somos reflexo da nossa empresa, mas você, enquanto empresa, como dono do seu negócio, você precisa olhar para fora, sim, né? Você precisa ver o que está fora da sua empresa, o que a gente chama aí do ambiente externo. Você precisa olhar para ele e ver o que está acontecendo, quais são as tendências, quais são as mudanças, né, no comportamento do consumidor, nos hábitos de consumo, que eu posso observar como uma oportunidade e como uma forma de eu aproveitar isso daqui para o meu negócio. O que eu também posso olhar e ver como uma ameaça, e a partir desse olhar, entendendo como uma ameaça, como eu posso me precaver disso, né? Como eu posso neutralizar essa ameaça, como eu posso me preparar para essa ameaça. Né? Isso exige de nós, gente, enquanto gestores, enquanto donos das nossas empresas, né? Além dessa questão da gente assumir essa autorresponsabilidade aí, né? De pegar o problema pra gente, ó, se eu não tô vendendo é por minha culpa. Se eu não tô vendendo, minha empresa não tá crescendo, é minha culpa, não é do funcionário, não é do político, não é da pandemia, não é do abre e fecha. Então, o que eu posso fazer? Então, seja curioso, seja disciplinado, né? Como eu mencionei também na live 1, eu falei que a gente vai complementando, né? Defina uma rotina diária aí no seu dia para pesquisa, para estudo, para você capturar notícias. Não sei se vocês viram, quando eu sempre assumo compromissos, eu boto compromissos assumidos com vocês, né? E aí, quando eu falei assim, gente, eu preciso me abastecer de informações e eu correndo atrás, porque eu não vou ficar assistindo televisão sentada passiva, assistindo o que eles querem me passar. Não, jamais. Inclusive, eu até cancelei a televisão aqui em casa, né? Que agora não tem televisão, não. Se eu assisto é Netflix ou vídeo do YouTube. Então, eu corro atrás dessa informação. E aí eu vou atrás da informação, eu pesquiso, busco, leio notícias, né, na internet. A internet tá aí para isso. Vou capturando essas informações, vou pegando todos os dias, diariamente. E o que eu fiz para me comprometer comigo mesmo, né? Para que eu realmente fique estudando, acompanhando essas tendências, vendo o que está acontecendo, o que o Instagram está fazendo de diferente, o que é uma tendência agora no comportamento de consumidor, por que o povo fica falando esses termos de gringue aí, sei lá, né, que é milênio, eu preciso saber disso. Como que eu faço para saber disso? Pesquisando, correndo atrás, dedicando um tempo do meu dia, sendo curiosa, né? Sendo disciplinada para isso. E aí eu faço aqui as notícias do dia. Não sei se vocês já viram. Quem acompanha aqui, por favor, fala aí, gente. Quem acompanha, por favor, aí, diariamente nos meus stories, os prints das notícias que eu coloco aí. Tomando meu cafezinho enquanto isso, você responde. Que eu sei que tem um delay também, né? Então demora para responder. Mas o seguinte, eu faço todo dia esses prints com um compromisso de eu assumir, né? Que eu vou me inteirar das coisas e também, ao fazer esse print aqui, colocando nos stories, se eu não colocar, eu falo, gente, eu prometi que eu ia colocar aqui para eles, eu preciso colocar, então todos os dias eu faço isso. Então você tem que criar uma rotina assim, diária aí no seu dia, de estudo, de capturar notícias, né? E aqui eu deixo uma dica no sentido de também buscar assuntos que sejam relacionados,
Não apenas ao seu negócio em específico, ou seja, se você está no segmento de restaurante, não fica pesquisando só sobre restaurante. Por quê? Porque também setores, né, similares aí aos seus, você também vai colher informações que possam servir de referência, de ideia, de gerar essa criatividade que você precisa. Então, pesquise também outros setores similares. Calma aí, gente, vocês estão assistindo porque parece que deu uma trava aqui pra mim, mas eu vou seguir. Bom, e aí você também precisa fazer uma análise, né, de concorrentes. Você também precisa conhecer os seus concorrentes. Então faça essa análise, olhe para o externo, observe aí os concorrentes diretos e os indiretos, né? Eu tinha feito uma coisinha aqui então, né? Era o outro que eu queria colocar para vocês. Então, no ambiente externo, o que eu estou dizendo é para a gente olhar para fora da nossa empresa, observar as tendências, observar essas oportunidades, e tentar neutralizar dessas ameaças e fazer uma análise dos seus concorrentes. E quando a gente também está fazendo essa análise do ambiente, nós estamos também olhando para o nosso interno, né? Para dentro da nossa empresa. Nós estamos olhando para o nosso negócio, para a nossa atividade, para o dia a dia do nosso negócio lá e tentando observar quais são os nossos pontos fortes, né? Quais são os nossos diferenciais, o que a nossa empresa faz aí de diferente, realmente melhor, né? Superior, o que nossa empresa, nosso negócio tem de melhor. Então a gente faz essa análise aí, né? Dos nossos pontos fortes dentro da empresa e dos pontos fracos. Um parênteses aqui, que lógico que quando você é uma empresa e você é o reflexo da sua empresa, e não importa o tamanho da sua empresa, às vezes você é só você é sozinho e tudo. Então, por isso que eu falo, independente também se você é uma empresa que já tem 10 ou 15 funcionários, quando a gente fala de analisar os ambientes, de olhar para fora e também olhar para dentro, é óbvio que quando eu falo do olhar para dentro, esse olhar para dentro também é você como empresário, você como empreendedor, você no seu tipo, você analisar os seus pontos fortes também, né? Mas aqui em específico eu tô falando quais são os pontos fortes, os pontos fracos do seu negócio, né, da sua empresa, o que ele tem de superior. Uma vez que você já analisou a concorrência, o que você faz melhor que os seus concorrentes? O que você tem que os seus concorrentes não têm? Então faça uma análise disso, liste isto, porque a gente só consegue melhorar algo que a gente tem consciência. Então você precisa sim fazer essa análise. E aqui eu vou deixar um convite para vocês. Tem um vídeo que eu fiz também, que está lá no canal da EPE, no YouTube, falando sobre uma das ferramentas de gestão que é muito útil para fazer essa análise, que é a análise SWOT, que eu imagino que muitas pessoas conhecem, mas quem não conhece, ela é uma ferramenta simples e prática que faz justamente essa análise do ambiente interno e a análise do ambiente externo. E eu fiz um vídeo e mostrei quais perguntas que você pode fazer para buscar, né? Eu dei algumas dicas nesse aspecto. Então confere esse vídeo porque eu acho que lá tá mais detalhado, tá explicando aí melhor o que eu tô querendo dizer quando a gente faz essa análise de ambiente, porque que essa análise é tão importante aí, né, para o crescimento, para a melhoria dos nossos negócios. Então vai lá e dá uma conferida. Bem, e o que então, complementando aqui, né, o que a gente estava dizendo sobre essa questão de encarar a realidade nua e crua, fazer essa análise de ambiente, avaliar o mercado, entender que os problemas existem, né, entender que essas ameaças existem, que o sofrimento pode ser algo bom para a gente, para o nosso crescimento, né? Eu deixo uma pergunta aqui, entendendo que a gente precisa olhar para os fatos e encará-los, né? Saber, existem, mas eu não posso me ancorar neles, eu preciso evoluir com eles, né? Eu faço sempre essa pergunta, que é: você está disposto, você está disposta, né, a encarar sim aí a vida como um mar de possibilidades? Você está disposto a enxergar como o seu negócio tem potencialidades, tem capacidades, né? Como você, como empresário, como empreendedor, tem potencialidades
para que você observe nessas situações, né, como você pode evoluir, como o seu negócio pode melhorar. Você está disposto, né, a olhar para isso tudo aí e entender, sim, problemas existem, né? Sim, nós estamos enfrentando uma guerra política aí por conta dessa questão da pandemia, por exemplo. Sim, a gente passa por muitos desafios, é difícil, né? A gente tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente está mal, sim, mas você topa encarar essa realidade aí, né? Nua e crua e traçando os seus objetivos, né? Você topa encarar esse mundo de negócios como um mundo de possibilidades, traçar os seus objetivos e tendo os seus sonhos? Pode ir respondendo aqui, viu, pessoal? Por que eu tô dizendo isso? Por que eu tô fazendo essa pergunta? E eu tô fazendo em forma de pergunta para você fazer uma autorreflexão mesmo, né? Para cada um de vocês que estão aqui me assistindo, fazer essa autorreflexão. Eu me faço essa pergunta todos os dias, e todos os dias eu reflito sobre isso. Eu estou disposta, eu quero, é isso? Por quê? Porque eu estou certa, né, de que é quando eu consigo unir aí os meus sonhos, quando eu consigo unir os meus sonhos com essa realidade mesmo, com todos os desafios e com a minha determinação, é que eu vou conseguir ter aí uma vida, ter aí um negócio de sucesso. Quando eu uno então meus sonhos, a realidade e a minha determinação, aí eu vou conseguir ter o meu negócio de sucesso. E aqui, uma coisa que é muito importante, um ponto que eu preciso tocar também, que eu quero deixar aqui claro, é o seguinte: defina os seus objetivos. Defina os seus objetivos pessoais, defina o que você deseja com a sua pequena empresa, né? Tudo que você quer alcançar, defina isso, né? Consiga realmente parar um tempo, para hoje, senta e reflita, o que eu quero com a minha pequena empresa? O que eu desejo com ela? Aonde que eu quero chegar com essa minha pequena empresa? Porque, gente, eu acredito que se tem uma coisa importante aqui nessa live, é óbvio que eu falei dessa questão da autorresponsabilidade, que é muito importante tudo e tal, mas tem uma coisa assim que eu queria deixar realmente como uma mensagem principal aqui nessa live, é a questão da gente realmente ter a clareza dos nossos objetivos. Se a gente não tem clareza dos nossos objetivos, né? Se a gente não sabe o que a gente quer, se a gente não sabe, por exemplo, eu quero emagrecer. Tá, mas você quer emagrecer quanto? Você quer pesar quanto? E quando eu falo objetivos assim, bem definidos, com números bem mensurados, com metas definidas. Eu quero ter uma empresa de sucesso, mas de sucesso em que sentido? Quero lucrar quanto? Quanto por mês? Né? Como? Né? Não é como ainda não, que é só os objetivos mesmo. O que você quer? Os seus objetivos, né? Descreva isso, porque se a gente não tem clareza do que a gente quer, né, bem definido, com números, eu quero conseguir produzir um post por dia no meu Instagram, defina isso, coloque em objetivos, tenha clareza sobre isso, porque quando a gente não sabe o que a gente quer, quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, né, isso, como eu disse, tanto no campo dos objetivos pessoais, quanto nos objetivos da empresa, se a gente não sabe o que a gente quer, nós vamos sendo guiados aí pelo vento. A vida do Zeca Pagodinho que eu brinco, né? A vida vai nos levando. Deixa a vida me levar, e vai indo, e deixa ver, onde a maré foi, eu fui, e onde está indo, eu fui, e a gente vai assim, né? Então, primeira coisa, defina os seus objetivos, porque quando você tem eles definidos, você vai escolher o seu caminho. Você vai escolher o método que vai te levar até lá. Você vai escolher o mentor que pode te ajudar e levar até lá. Você vai escolher que conhecimento que te falta. Você vai assumir a sua responsabilidade sobre o processo da sua vida, sobre o processo do seu negócio, e você vai começar a agir. Mas se você não tem clareza desses objetivos, você não consegue descobrir o como você vai fazer, né? O método que você precisa, que ajuda que você precisa.
Então eu digo, um trabalho eficiente, né, quando a gente tem aí nesse sentido com metas bem definidas, né, esse trabalho bem eficiente aí pode multiplicar muito a nossa capacidade, pode multiplicar a 1000 a nossa capacidade. Então, um bom gestor, né, uma pessoa que é de fato gestora do seu negócio, uma pessoa que é gestor da sua pequena empresa, né, ele tem aí essa mente aberta, ele consegue olhar assim para tudo, né, e ele vai conseguindo dia após dia melhorando, porque ele definiu o seu objetivo, tá com a mente aberta para ir absorvendo o que ele pode melhorar, né? Ele vai conseguindo focar no crescimento dele, ele vai conseguindo ter essa visão ampla, ele vai conseguindo pensar a longo prazo, porque ele traçou os seus objetivos, ele traçou as suas metas, ele traçou onde ele quer chegar. Pessoal, me deixe saber se eu estou sendo clara aqui no que eu estou dizendo. Se estou sendo clara, vai me falando, vai comentando. Eu sei que eu tenho um delay aqui, né? Então eu vou esperar um pouquinho, mas me fala se eu estou sendo clara, se faz sentido isso que eu estou dizendo aqui, né? Então, sim, gente, se nós queremos ser gestores das nossas empresas, né? Se a gente não quer continuar aí só apagando incêndio, né? Se a gente quer realmente pensar de forma estratégica, nós precisamos ter muita clareza, mas muita clareza do que da onde a gente quer chegar, dessa visão, desse pensamento a longo prazo. E eu posso dizer com clareza também aqui, né, com a certeza de que essa visão vale muito mais do que o poder. Assim como Flávio Augusto, um grande empreendedor, né, que eu falo sempre nesse sentido. Essa visão assim a longo prazo é que faz inclusive a gente viver o presente de uma forma muito melhor. Porque, por exemplo, eu sei aonde eu quero chegar com a Escola Pequenas Empresas. Eu sei o que eu quero conquistar com a Escola Pequenas Empresas. E eu defini isso daqui. Estou traçando os meus objetivos para chegar até lá. E sabendo disso, esse curto prazo, o resultado a curto prazo aqui, que eu não consigo agora, eu encaro muito melhor, porque eu sei que no futuro eu vou conseguir chegar lá, porque eu estou plantando até lá. Então, ter essa clareza, ter esses objetivos bem definidos é que vai fazer você, né, encarar essa realidade aí, a parar de entrar na onda de justificativas, na onda de reclamações, na onda de que esse governo não presta. A gente começa a entrar num looping, gente, de reclamação. A gente começa a entrar numa vibe tão negativa e a gente entra numa roda e o povo só fica reclamando. Ah, mas que isso daqui não dá. Ah, que Calil fez isso. Ah, que abre e fecha o mercado. Ah, que não sei o quê. E a gente entra num trem desgastante, sabe? Eu dei um basta nisso, eu falei, eu não escuto isso, eu dei um basta mesmo. Eu falei, vou encarar a minha responsabilidade sobre os fatos. Como eu disse, as coisas existem, os fatos existem, eles estão lá, né? Mas eu vou, com os meus objetivos traçados estão aqui, vou seguindo passo a passo neles, vou colocando em dia o que eu defini com onde eu quero chegar. Porque entendo o que eu tô querendo sintetizar, já que tô sendo clara como colocou aqui a Mônica, objetiva, a Carla falou que tá fazendo super sentido. Então, o que eu tô querendo dizer, né? Quando eu guio o meu negócio, quando eu sou a timoneira do meu barco, quando eu não fico aí deixando o vento levar para onde ele quiser, quando eu defino os meus objetivos, né? Quando eu tenho essa clareza aqui do que eu quero, eu tô conseguindo parar de reclamar, eu tô conseguindo parar de ficar arranjando desculpas, eu tô conseguindo deixar de ficar parada, né? E estou agindo, eu estou assumindo a minha autorresponsabilidade sobre os fatos, estou assumindo a minha autorresponsabilidade sobre o meu negócio, estou assumindo a minha autorresponsabilidade falando, eu posso sim ser melhor, né? Apesar disso tudo, apesar de tudo isso daí. Eu não fico enraizada nas minhas desculpas, eu não fico de braços assim cruzados esperando decidirem por mim, esperando decidir
quando que vai abrir, quando que não vai abrir o comércio. Eu não fico parada assim, e nem fico num grupo de WhatsApp mandando piadinha de mau gosto, meme de mau gosto, ou só reclamando, perdendo meu tempo com isso. Eu faço, eu ajo, eu coloco o meu negócio dentro dos meus objetivos. Eu invisto no que de fato vai me levar até onde eu quero chegar. Eu coloco o meu tempo, eu priorizo o meu tempo naquilo que eu tenho certeza que vai ser bom para o meu negócio. Então, vamos fazer o seguinte, a gente fala tanto hoje em dia, Carla tá aí como psicóloga para dizer também, a gente fala tanto hoje em dia da gente ser aí protagonistas, essa palavra ficou na moda, nós precisamos ser protagonistas, né? Tá todo mundo usando das nossas vidas, então nós precisamos ser aí protagonistas dos nossos negócios, a gente precisa ser o gestor do nosso negócio, porque entende, aonde a gente vai chegar depende muito mais da nossa perspectiva, do nosso pensamento, do que do mercado, dos concorrentes, das crises, dos políticos. Só uma ressalva, hein, gente? Deixando aqui. Eu não disse que isso não importa, que isso não interfere no nosso negócio. Interfere sim. Deixando claro isso daqui, porque tem gente que fala assim, o que você tá falando aí que não é, que tá parecendo uma... Não é isso, eu não falei isso. Interfere sim. Mas nós temos que assumir a nossa autorresponsabilidade e entender como que nós vamos fazer para o nosso negócio evoluir apesar disso. Entender a realidade nua e crua, né? E ser otimista sim, obviamente. Ser realista, otimista, realista. Tem esse papo, pessimista, realista, otimista. Até trouxe uma vez aqui também o Felipe, o psicólogo, pra gente discutir sobre isso, né? O que é ser realista, otimista, pessimista. Mas o que eu encaro pra mim, né? Eu encaro a realidade nua e crua. Eu sei que os fatos estão ali e acontecem. Mas eu estou ali, né? Sempre me preparando pro melhor. Né? Eu tô ali, sei das coisas, mas eu já tô me preparando. Entendendo que pode vir o pior, mas eu tô me preparando. Então, pessoal, vou sintetizar aqui, né? Para que a gente possa de fato ser aí o timoneiro, né? A gente possa aí ser de fato aí o condutor do leme do nosso negócio, que a gente possa de fato aí ser o gestor da nossa empresa, para que a gente possa de fato assumir a perspectiva de estrategistas e não bombeiros, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir os nossos objetivos, nós vamos definir aonde a gente quer chegar com as nossas empresas, nós vamos colocar uma visão no nosso negócio. A partir daí, nós vamos traçar os nossos planos, nós vamos projetar os nossos planos de ação para que a gente possa alcançá-los. A direção importa mais do que a velocidade, eu sempre digo isso. Às vezes, a gente não alcança no tempo que a gente quer, mas a gente tem que aprender que a gente não pode conviver nesse mundo imediatista, que essa sensação de imediatismo a gente precisa romper, porque às vezes a gente não tem no tempo que a gente quer. Tava conversando, eu acho que o Diogo não apareceu na live hoje aqui, depois eu vou assistir, tava conversando com o Diogo depois da live 1, ele é um jovem aí com muita vontade, eu acho que quanto mais jovem a gente mais sede a gente tem aí de ver resultados do nosso negócio, mas assim, incrível como ele realmente tem uma mente empreendedora, com 25 anos, muito bacana a proposta de negócio dele, e aí ele querendo já fazer um monte de coisa, aí eu até falei com ele, eu falei... Fica com isso, porque muitas vezes a gente não tem isso, né? Perde isso aí, isso é importante. Mas a gente precisa entender que tem um tempo, às vezes, as coisas para amadurecer, né? E que se você vai na ânsia e não projeta, e não faz plano, não planeja, às vezes você pode dar um tiro no pé. Porque a gente precisa construir a casa com os fundamentos. Aí vem a historinha dos 3 porquinhos, né? Se a gente não constrói a casa com os fundamentos, o sopro leva ela. Então a gente precisa sim ter os planos traçados, a gente precisa ter esse planejamento. E o que ajuda a gente a fazer isso é esse pensamento a longo prazo. A gente precisa agir rápido, aprender rápido? Sim, como eu disse na live 1, a gente precisa ter agilidade para enfrentar as coisas, porque a gente fica muito parado lá esperando, achando que né? Então, aí não dá, a gente perde também a toada. É um conciliar eterno aí, né? Um equilíbrio eterno aí. Mas o planejamento, o fundamento, a base do nosso negócio a gente precisa ter. Eu falo também sempre aqui, não fica pegando dica rápida aí para você crescer no Instagram para ter, não sei quantos mil seguidores eu preciso ter. Não é isso. Você precisa do fundamento primeiro. Então, vamos projetar os planos,
vamos pensar a longo prazo, vamos definir aonde que a gente quer chegar com a nossa empresa e assim nós vamos ser estratégicos, nós vamos ser inovadores, porque nós vamos entender que essas coisas acontecem aí no mundo e que a gente precisa ter essa adaptação. Por exemplo, o quanto o mundo está mudando, tanto que eu tive que readaptar o meu negócio, né, nesse tempo de pandemia. E sim, mas eu preciso do planejamento com agilidade, eu preciso realmente ser estratégico nisso, ser inovador nesse sentido. E para isso, eu preciso então estar baseado em princípios. Ou seja, eu preciso ter as minhas bases, os meus fundamentos, os meus valores. Eu preciso ter definido aí a cultura da minha empresa, o meu propósito, a minha visão, a minha missão, os meus valores. E inclusive, né, falando aqui, é por isso que o passo 3, a live 3, que nós vamos falar no sábado, é uma live incrível. E eu não coloquei ela no sábado, foi à toa também não, fiz a ordem aqui quando eu fiz o calendário, eu falei, eu preciso trazer um tema incrível para o sábado, porque sábado às vezes a gente tem mais desculpa, né? Então, nós vamos falar justamente no sábado sobre essa questão de criar uma cultura organizacional forte, de como nós vamos conseguir, né, encarar e assumir essa responsabilidade do nosso negócio, ter isso aqui tudo traçado, se a nossa empresa tiver essa cultura forte. Esse é o tema da live de sábado. Então hoje eu fiz essa síntese aqui para tentar explicar o que eu entendo como encare a realidade nua e crua, o que eu entendo como um passo fundamental de analisar o ambiente, analisar o mercado, para que eu possa aproveitar as oportunidades, neutralizar as ameaças e fortalecer o que a minha empresa tem de melhor, também neutralizando o que a minha empresa tem de ponto fraco. E tudo, vocês estão vendo que parte de nós como indivíduos, como pessoas. Não tem jeito de eu desagregar, não tem jeito de eu vir aqui e ficar passando. Eu não acredito, meu método não é esse. Numa empresa desassociada da pessoa, por mais que a sua empresa seja gigante, daqui a um tempo nós vamos ser grandes empresas, não tem como desassociar o seu negócio da pessoa, porque tudo começa na pessoa, no ser humano, nós. Então eu preciso falar da gente, né? Do que a gente tem ali. Então a mensagem para hoje, né? Vamos assumir a nossa autorresponsabilidade, vamos encarar a realidade nua e crua, definindo os nossos objetivos, os objetivos pessoais da empresa, tendo essa visão a longo prazo e construindo planos, fundamentos para a gente chegar até lá, com uma visão de que a gente vai chegar até lá, sendo estratégicos, esperando o tempo das coisas, né? Plantando para ir colhendo, não tentando ser tão imediatista nos momentos que nos pedem maturidade. Isso, gente, eu aprendi com o tempo, né? Aprendi hoje, depois de muito aí dar tapa na cara, de muitos problemas ter que encarado. O que eles dizem, né? Agora que eu tenho 40, tá falando assim, né? 40 anos, a idade da maturidade, a gente aprende aí com a vida também. Então, é uma coisa simples? Não é uma coisa simples, né? Mas é totalmente possível e essa foi a minha intenção aqui hoje, trazer essa reflexão, né? Pra gente, trazer essa reflexão, trazer esse pensamento, fazer esse provocar aqui. Tenho total empatia aí com as dificuldades que a gente coloca e como eu disse lá na live 1, a gente precisa assumir que a gente precisa de ajuda nos momentos que a gente não consegue encarar isso sozinho. Então, a gente precisa sim procurar ajuda. E no seu negócio, eu quero ser a sua ajuda. Eu quero te ajudar aí nesse sentido de fazer o seu negócio lucrativo, próspero, porque eu acredito que com conhecimento, com método, né, com passo a passo, você vai ter sim um negócio lucrativo. Então, nesse sentido, eu quero ser sim, né, no seu negócio, a sua ajuda. É por isso que eu tenho a EPE, por isso que eu tenho os meus cursos, as minhas consultorias, as minhas mentorias. Tá? Então era esse o recado que eu queria deixar hoje. Me digam aqui, coloquem aqui, né, o que vocês acharam, algumas pessoas já foram colocando, mas se fui clara, se foi bacana. Depois, como eu disse, né, compartilhem, se eu conseguir deixar salva essa live aqui, vocês compartilhem, deixem nos comentários, me fala lá na live o que vocês vão conseguir colocar em prática hoje aí no negócio de vocês, pra gente evoluir um passo a mais aí, pra gente conseguir fazer os nossos negócios terem lucratividade. Eu tô convidando a todos vocês a fazerem parte da comunidade AEPE, a virem comigo, a gente realmente construir um grupo, porque eu acredito que a gente forte nesse grupo, a gente vai sim ter muitos empreendedores de sucesso.
Obrigada pro pessoal que falou que foi ótimo, que foi claro, me dando parabéns. Obrigada mesmo, de coração, por me deixar saber disso, que é muito importante ter esse feedback. Então, obrigada, compartilhem, coloquem lá, né, os comentários e compartilhem com outros empreendedores. E lembrando, hein, gente, espero vocês no sábado, às 7h55, para falarmos sobre essa questão da cultura organizacional forte, de como é importante você basear em princípios todas as decisões do seu negócio. Obrigada, pessoal, por todas aí falando que foi claro, que foi ótimo, que foi claro, que foi ótimo. Obrigada. Fiquem com Deus e um excelente dia de trabalho para todo mundo. Tchau!